Na década de 40, Teresina era uma cidade de hábitos simples, em que a vida social se fazia em torno das praças Rio Branco e Pedro II. O presidente do Conselho Estadual de Cultura, Manuel Paulo Nunes, relembra aqueles tempos antigos em que a capital contava com cerca de 70 mil habitantes. Era uma cidade de vida muito simples. A população vivia em torno, a vida social da cidade se fazia em torno dessas duas praças, dos cinemas, né? E sobretudo aqui na Praça Rio Branco, os cinemas que eram o Rex, foi construído já na década de 40, do Teatro 4 de Setembro, que funcionava como cinema também na Praça Pedro II, e do Olímpia, funcionava na Praça Rio Branco. Mais adiante havia um cinema popular, do mesmo proprietário, o seu Emílio Omati, chamado Royal, né? Omati. O primeiro nome dele? Emílio Omati, né? E tinha o apelido de Budak, né? E a vida social se fazia em torno de vida social e política. Vida social, política e intelectual se fazia em torno de dois cafés. O café do Bar Carvalho, funcionava aqui na Praça Rio Branco. Os dois funcionavam na Praça Rio Branco, sendo que o Bar Carvalho funcionava logo aqui, no começo da praça. E o Café Avenida funcionava onde hoje é o estacionamento do Lux Hotel. Era o Café Avenida, que era o próprio municipal e era o local de acesso dessas figuras exponenciais da cidade, inclusive o pessoal da Academia Piauiense de Letras, que lá se reunia. A vida social se fazia assim, e o Clube dos Diários, que era um clube social da cidade. Com o objetivo de reconstituir a época, marcada ao mesmo tempo pela simplicidade dos hábitos da população e pela agressividade do regime político, entrevistamos vários personagens históricos, dentre os quais o professor Joaquim Magalhães, professor de História aposentado e que viveu de perto o drama da época. Nos anos 40, Teresina foi varrida por uma onda de incêndios criminosos que atingiam principalmente a população pobre. Olha, os incêndios em Teresina era uma coisa de causar até dó. Até porque não era incêndio em subúrbios. Para se dizer bem, Teresina, vamos dizer que naqueles tempos nem tinha subúrbio. Uma vermelha pouco habitada, se acabava bem na igreja, em poucas casas. Ou, por enquanto, por ter sido a primeira passagem de carro vindo de outras cidades do norte, então nós não tínhamos bairro. O que nós tínhamos era umas ruas quase já centrais, como São Pedro, Rua Félix Pacheco, que naquele tempo chamávamos de São José, a Olabilá, que chamava Santo Antônio, ali tudo até próximo à Praça Saraiva, eram casas de palha, embora delas até bem servida, com paredes altas, portas bem, com condições de moradia. E o dono sempre alegava que aquela palha era uma proteção ao sol, ao calor de Teresina, principalmente nessas épocas como estamos vivendo agora. Eu vi muitas casas boas aqui, inclusive casas ali vizinho ao Colégio das Irmãs, do nosso saudoso e ex-governador, o Sutero Vaz da Silveira, de uma sua irmã, onde ele estava hospedado porque já havia vendido as suas casas quando foi morar no Rio de Janeiro. Era uma casa de bom piso, boas portas, muitos móveis bons, mas toda coberta de palha, bem alta também. Foi a casa mais central que eu conheci coberta de palha em Teresina, foi essa residência. Então, quando o fogo pegava, o centro dizia muitas vezes assim: lá na rua do Cajueiro foram 100 casas incendiadas, mas na verdade só foi uma. Essa uma que passou para 99, porque eram todas se emendadas uma na outra. O Piauí experimentou durante o Estado Novo um período de grande progresso físico e estrutural. O médico e interventor Leônidas Melo era caracterizado pelo elevado espírito público. Manuel Paulo Nunes afirma que sua responsabilidade administrativa era tamanha que, com as sobras de material empregado na construção do Hospital Getúlio Vargas, Leônidas construiu inúmeras outras obras, dentre as quais o Arquivo Público e o Museu do Piauí. Eu acho o Leônidas Melo
pessoa, do ponto de vista de honestidade e manuseio do dinheiro público, ele foi irrepreensível. Não há uma acusação de desonestidade no governo dele. E ele fez uma coisa interessantíssima em relação a esse arquivo, por exemplo. Nós estamos aqui no Arquivo Público do Estado. O Hospital Getúlio Vargas foi construído por ele. No momento em que nós tínhamos aqui serviços de saúde pública eram muito precários. Nós tínhamos o atendimento feito através da Santa Casa de Misericórdia, né? Como havia em toda parte. A Santa Casa era um casarão daqueles, sem nenhum recurso para atender a problema de saúde pública, né? E ele construiu um hospital moderno aqui, dos mais modernos do país na época, né? Agora é que foi alterado sucessivamente e desfigurado, né? E hoje é uma casa quase que inadministrável. Inadministrável, né? Pois bem, o Dr. Leônidas construiu o hospital e houve uma sobra de material muito grande. E não havia esse edifício do arquivo que foi construído mais ou menos logo depois do hospital, né? Logo depois da construção do hospital. Por quê? O Dr. Leônidas perguntou ao Dr. Cícero Ferraz de Souza Martins, que era um engenheiro, construtor do hospital, uma figura notável. Então o Dr. Leônidas perguntou a ele: Dr. Cícero, esse material aí daria para construirmos o arquivo público e a biblioteca da cidade? Porque eu tenho terreno, mas não tenho recursos para construir essa casa, que é necessária porque a biblioteca e o arquivo viviam em prédios particulares, né? Alugados. Então ele disse: tá, com um pequeno aumento ali, tá bastante. E com essa sobra foi construído esse edifício aqui, onde foi instalado o arquivo público, que ainda hoje está, a biblioteca, que hoje está lá na antiga Faculdade de Direito, e o Museu Histórico, que hoje ocupa o antigo Palácio da Justiça, lá na Praça Marechal Deodoro. Na capital dos anos 40, Teresina contava com pouco mais de 16 mil habitações, das quais 12 mil eram de palha. Apenas 4 mil eram de alvenaria e telha. Os incêndios ocorriam nas horas mais quentes do dia e nos meses mais quentes do ano, de setembro a dezembro, o chamado BR-Obró. O governo tratou de apontar culpados. O médico José Cândido Ferraz, jovem, rico e líder da oposição udenista. Seus contemporâneos, a exemplo do professor Magalhães, contestam as acusações. Olha, eu conheci muito o Zé Cândido, sendo a figura mais expressiva da política piauiense contra o regime do momento no Piauí. Era o líder de toda a oposição no Piauí. Homem que se dizia rico, de família rica, médico muito conceituado. Então, esse homem foi acusado durante muito tempo de ser o incendiário, enquanto ele revidava dizendo que incendiário era o chefe de polícia do interventor Leônidas, o nosso coronel Evilásio Vila Nova. Então, eu tenho minhas dúvidas que o Evilásio não fosse realmente o incendiário. Agora, Zé Cândido, eu tenho minha certeza. Não era homem para isso, nem nunca teve. E se fosse, o Evilásio, com toda a polícia que ele tinha aqui naquele tempo, tinha pegado Zé Cândido, ou gente do Zé Cândido, de verdade, tocando fogo. Nunca aconteceu um flagrante.